A paz do Senhor Jesus, traduzindo aí, né? A fala dos orientais. Shalom, Vitória. Shalom, glória a Deus. Estamos aqui mais uma conversa com Deus, trazendo nesta manhã para vocês um momento de reflexão aqui na TV e News. E glória a Deus por esse espaço, Barbosa. Meu Deus e meu Pai, abençoa a pessoa que está do outro lado agora nos assistindo, Senhor. Que através dessa palavra a gente possa despertar no seu coração a vontade de entender mais de Ti, prestar mais atenção à Bíblia, à Tua palavra. Comparecer uma das igrejas, inúmeras igrejas que tem nessa região, Senhor. Não importa a denominação, a que Ele preferir. Aqui nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de Deus nesse programa, que é uma conversa com Deus. Bom, vamos lá, Vitória, hoje para mais uma palavra, para que Deus vá dando entendimento a todos nós, que somos leigos ainda, ignorantes na palavra de Deus, né? E a gente precisa aprender muito, e esse programa é para justamente isso, né? A gente nos ajudar e ajudar quem está do outro lado a compreender mais a palavra, né? É isso. Assim como nós tivemos um entendimento que tudo é de Deus, né? Que a nossa capacidade, tudo que a gente faz é dele, foi ele que nos deu. Então, também a gente querer trazer para outras pessoas esse reconhecimento. Porque se tocar num coração, já vale muito mais, né? Se a gente trazer uma palavra e tocar no coração de alguém, e alguém se levantar através de uma palavra, com certeza vai valer muito os nossos esforços de estar aqui. Então é isso, né? Pois é, então vamos lá. Hoje a palavra que você escolheu está em Provérbios, não é isso? Provérbios 15. Vamos lá, então. A resposta branda, né, desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Pois é, aquilo que eu digo aqui sempre, né, e vou repetir, a Bíblia é um manual de vida, né? A Bíblia não é só um livro para crentes, é um livro para todos, né? Tanto que temos várias versões da Bíblia, né? Tem a versão para o Islã, que não tem o Novo Testamento, mas tem o Velho Testamento. Temos a versão para o judeu, né? Que também não considera o Novo Testamento, mas o Velho Testamento está lá na íntegra. Temos para os indianos, né? Temos para todas as religiões, temos uma versão da Bíblia. A Bíblia é um manual de vida, né? Deus deixou isso aí como uma lição. Ou seja, todas as respostas estão na Bíblia. Então, se você souber pesquisar na Bíblia, ler, interpretar com a direção de Deus, você vai encontrar resposta para tudo. E cada palavra dessa aí tem um significado para determinada pessoa que está precisando, né? Então, Deus é que dá a inspiração para interpretarmos a Bíblia. Essa hermenêutica, né? Não vem através do estudo, não vem através... tem gente que faz curso de teologia, né? Mas não é isso que dá o verdadeiro entendimento. Isso aí pode até lhe ensinar a trabalhar com a hermenêutica para você compreender os textos, mas não a inspiração de Deus para que você receba a mensagem que você precisa. Então são coisas totalmente diferentes, a interpretação bíblica e a interpretação do homem, né? O homem ele pode interpretar de acordo com a sua necessidade, ao seu ponto de vista, ao seu entendimento, e Deus não, Deus dá o entendimento dele, porque é ele que fala ao seu coração. Deus não fala para os sábios, para os intelectuais, né? Se ele não quiser. Se ele quiser se humilhar perante a Deus, Deus dá a ele o entendimento da Bíblia. Mas se ele achar que ele é tudo, que ele não depende de Deus, que ele tem a hermenêutica para fazer a sua interpretação, ele vai ler mais um texto como se estivesse lendo qualquer livro. E o que está escrito não vai valer de nada para ele. Então não adianta a sabedoria do homem. Sabedoria é aquela que Deus dá para a gente, a sabedoria divina. Tem pessoas que são semi-analfabetos, mal sabiam escrever o nome, e hoje pregam a palavra de Deus com fervor, com entendimento, com revelações. Por quê? Porque é Deus que dá. Deus escolheu ele para dar aquela revelação. Então, são coisas diferentes que você precisa começar a aprender
na hora que você estiver lendo a Bíblia, né? Essa interpretação que você vai ter vai de acordo com a sua comunhão com Deus, né? A sua distância de Deus. Cada vez que você se aproxima mais de Deus, mais Deus lhe dá o entendimento, mais Deus conversa com você. Aí você vai se deparar com situações como hoje eu me deparo, por exemplo, Vitória. Às vezes eu estou me questionando alguma coisa no meu coração, aí Deus usa um pregador, usa um pastor, usa um bispo, usa um apóstolo ali na internet, nas redes sociais, e aí vem a palavra que eu estava precisando ouvir. Aí eu falo, meu Deus, como é lindo, Deus está me respondendo, porque era isso que eu estava me questionando, né? Então isso mostra qual distância você está de Deus, como o Espírito Santo está com você, né? Porque Deus deixou o Espírito Santo dele aqui na terra ao nosso lado. Então, quanto mais próximo o Espírito Santo está da gente, mais respostas ele traz, e traz imediato, não é amanhã, que amanhã não existe, né? Já diz o apóstolo lá, o Valdemiro Santiago, né? Eu assisto muita pregação dele, e ele fala isso, o amanhã não existe, existe hoje, né? E quando você chegar amanhã, se você chegar, aí lá vai ser hoje. Então não existe amanhã. Então se você está ali com o Espírito Santo, com a proximidade de Deus, as respostas vêm imediatamente, Vitória, para aquilo que você questiona, para aquilo que seu coração precisa. É um negócio tremendo, né? Eu acho que poucas pessoas no mundo têm esse tipo de experiência, né? Dessa comunhão com Deus. Eu digo pouca porque a população mundial é muito grande, né? E nem todos procuram se aproximar de Deus, até porque tem uns aí em alguns países que nem podem, são proibidos de ler a Bíblia, né? A Bíblia não é comercializada em alguns países, países de origem muçulmanas, países de comunismo, né? De ditadura do comunismo, eles não permitem a pregação cristã, e muito menos a Bíblia ser pregada naqueles países. Então, tem gente que fica ainda impossibilitada disso. A internet não chega para essas pessoas porque eles censuram a parte bíblica na internet, né? A parte do evangelho. Então é difícil. Mas tem muita gente que não está porque não quer, né? Se quiser, estaria ao lado de Deus, ali bem pertinho. Então vamos lá, essa primeira... É uma grande experiência, né? A resposta branda desvia o furor, né? Ou seja, quando é aquela história, né? Quando um não quer, dois não brigam, né? Então Deus está falando aí, se você é manso de coração, se você usa a palavra branda para discutir com outra pessoa, discutir não é brigar, viu, gente? Discutir é conversar, é como eu estou aqui agora com Vitória. Um diálogo. A gente pode travar aqui uma discussão saudável, eu falar meu ponto de vista, ela falar o dela. Eu não preciso alterar a minha voz, né? Então Deus fala aí, ó, sempre que alguém te fizer uma provocação, você dê uma resposta branda, né? Porque isso vai desviar o furor e a possibilidade de uma briga. Então é uma palavra sábia aí, um entendimento para quem precisa dessa resposta. Aí continua ele dizendo, mas a palavra dura suscita ira, né? Ou seja, se você é provocado em qualquer circunstância, seja numa discussão, seja numa briga, e você responde com palavras duras, você está suscitando a briga, você está suscitando a ira e a cólera, né? Não só sua, mas da outra pessoa que está de frente para você, ou que está ali naquela discussão. E isso vai levar a um ato irracional, né? Uma briga, uma confusão e até coisas piores. Então, reforçando aí, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, muito cuidado. É porque, às vezes, a pessoa tem ódio do outro por causa de uma palavra. Às vezes tem uma inveja de uma coisa que o outro nem sabe, né? Então ela já está ali predisposta a qualquer situação com aquela pessoa. Aí provoca e aí vem a ira, a resposta dura, ele não aceita, né, Vitória? E as pessoas pensam também que a pessoa respondendo está resolvendo a situação. E não está, né? E não está. Às vezes você vai suscitar mais ódio daquela pessoa contra a sua vida e vai ficar uma coisa bem pior de se consertar. Mas quando você responde, né, com mansidão e de uma forma na sabedoria, você quebra aquilo ali, né?
Olha, a ira, né? A raiva, não é uma coisa que o ser humano está livre, né? Não, não é isso. Até quem está próximo a Deus, como Jesus estava, porque era o Filho de Deus na Terra, ele teve um momento de ira. Um não, vários, né? Teve um deles que ele pegou um chicote e instalou lá no templo e tirou vendedores, barraqueiros, né? Comerciantes da fé que estavam lá dentro do templo. E ali era um momento de cólera. Agora, o que é que Deus quer dizer com isso? Que quando você entra nesse estado de ira, o Espírito Santo está afastado de você. Ele pode estar ali próximo, mas ele não está em você. É por isso que muita gente não entende quando tem uma reação dessa. As vistas às vezes escurecem, ele perde os sentidos, né? Perde a razão. Por quê? Porque ele entrou em estado de ira, de cólera, de raiva. E aí o Espírito Santo se afasta. E aí é perigoso nesse momento, né? Porque quando você não está em comunhão com Deus, você está deixando uma porta aberta. E o mal, ele fica ao derredor. Então, se ele vê uma oportunidade, ele entra. Aí ele cola ali em você, naquele momentozinho, aquela fração de segundo, e faz você cometer um ato, uma bobagem que vai lhe prejudicar lá na frente. Então, muito cuidado com a ira, muito cuidado com a resposta dura, pode provocar uma ira. Vamos agora ao segundo, né, versículo, Vitória. Então, a língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a astúcia. Então, quando a gente estava lá no primeiro versículo, né, falando sobre a ira, quando a gente chama a atenção da pessoa, mas a gente a chama com sabedoria, mesmo ali parecendo que está com raiva, mas quando você usa a palavra de sabedoria, você quebra, não é? Você quebra a ira do outro, né? Uhum. A gente não vai usar como os tolos, né? Discutir, ficar ali batendo boca. Ô, Vitória, e você vê, né, que Deus é tão perfeito, né, que fez a gente perfeito e ele fez só uma boca e duas orelhas, né, 2 ouvidos. Como diz os portugueses, né, a gente fala ouvidos e orelhas, basta falar uma, né? Então, quando você fala orelhas, você já está falando em ouvidos. Por que 2 ouvidos? Para que a gente ouça mais e fale menos. E às vezes a gente quer falar demais e acaba caindo nesse erro aí, ó. A língua dos sábios, né, adorna a sabedoria. Então você precisa ser sábio. Olha, quando você pedir algo a Deus, né, em primeiro lugar peça sabedoria. Porque quando Deus te dá sabedoria divina, você vai usar melhor a boca. E o mal é o que sai daqui, ó. O mal não é o que entra. Deus já falou isso, né? Através de Jesus. O mal é o que sai da boca do homem, né? Então você tem que ter muito cuidado, né? Botar um zíper na boca e só abrir quando necessário. Fale menos, fale pouco. Quem fala menos e ouve mais é sábio, né? E a palavra está aí. A língua dos sábios adorna a sabedoria, né? Mas a boca dos tolos derramam a Astúcia. Não, o significado é o mesmo, né? Astutícia. É, Então você tem que ter aí muito cuidado com a boca, né? Porque às vezes uma palavra que você lança no momento errado, né? Você pode provocar também a ira do outro, né? A revolta do outro. E tem pessoas que causam guerras por conta de uma palavra, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com o que fala, principalmente quem tem poder de fala, quem fala em algum local que consegue atingir mais de 2 pessoas, principalmente, né? Porque quando você fala bobagem, se você falar pelo menos para uma pessoa, menos mal, mas quando você fala para mais de uma, você já está, né, se autodestruindo e provocando de repente ira e contendas. Então você tem que ter muita sabedoria. E essa sabedoria vem de Deus. Peça a Deus essa sabedoria. Não é inteligência, né? Inteligência é todo homem, todo ser humano, ele foi dotado de inteligência. Nós raciocinamos, nós sabemos fazer cálculos matemáticos, né? Isso é inteligência. É diferente de sabedoria. Sabedoria vem de Deus, né? E essa sabedoria é você saber usar suas palavras, saber usar seu corpo, saber se utilizar na sociedade. Que nós vivemos em sociedade, nós vivemos em um conjunto, né? Queira ou não, nós dependemos um do outro. Então, aquilo que você propaga, aquilo que você fala, tem muita importância. Outra coisa, a Bíblia fala, Vitória, que
Deus criou tudo o que nós vemos e o que nós não vemos, porque tem muita coisa nesse universo que a gente não consegue enxergar. Às vezes está aqui diante de mim, um átomo agora aqui, e eu não enxergo, porque ele é tão minúsculo, tão pequeno, que só com um microscópio para me enxergar. E aí, a palavra, você vê o poder da palavra, né? Deus disse, no início era só o verbo, e com o verbo eu criei tudo, e depois o verbo se fez carne, né? Então, tudo é a palavra. A palavra tem poder. Quando você fala uma coisa, o universo, né, que é Deus, ele ouve e traz de volta aquilo que você falou. Então, quando você fala uma maldição, quando você fala uma maldade, quando você fala um palavrão, você está atraindo só coisas ruins para você. É como se fosse um desejo, né? Porque para falar, a gente tem que pensar. Então, primeiro vem um pensamento, depois a fala. Depois a materialidade da fala. Então, por exemplo, quando a gente quer que se realize um sonho na nossa vida, primeiro a gente sonha, a gente pensa, a gente idealiza e a gente já se sente dentro daquele projeto. Quando você faz isso e aí você fala para alguém ou você fala para Deus, logo aquilo vai se materializar. Não é assim, questão de segundo, que não se trata de mágica, né? É fé. E a fé começa com o pensamento, a fala e depois a materialização. Porque a fé vem da certeza de que aquela coisa vai existir na sua vida, né? Ainda que ela não exista, e aos olhos humanos, inclusive o seu, não haveria a possibilidade de existir nunca. Porque se for depender da sua condição, né, ou da minha condição, a gente vai dizer, poxa, mas eu não tenho condição de adquirir isso, ou de ter isso. Mas aí vem a fé. Aí você passa a pensar, planejar e ter certeza. Certeza, não pode ter 1 milímetro de dúvida. Se é que a gente pode medir a dúvida em milímetro, né? Mas não pode ter nada de dúvida. Aí você bate ali e você crava. Isso vai acontecer. Aí você professou. Quando você fala, você está professando a palavra, né, Vitória? A palavra, ela tem muito poder. Por isso que você não pode usar a palavra de qualquer forma. Peça a sabedoria dele. É verdade, porque você está profetizando, né? Quando você abre a boca, às vezes você, como você estava falando, quando você planeja uma coisa, aí aconteceu aquilo que você planejou na mente, você fez um projeto. E é como também quando você fala. Quando você abençoa, acontece a bênção também, né? Mas quando você fala uma palavra, né, de maldade, de querer o mal do outro, isso pode acontecer também. E isso é ruim para a vida da pessoa, porque você colhe o que você planta. Você colhe, né, o que você fala. Exatamente. Né? Se você deseja o bem no coração, você vai colher o bem também. Às vezes você não está percebendo, mas as coisas em volta da gente vai acontecendo porque você está desejando o bem para o outro e não o mal, né? Exatamente. Aprenda, a palavra tem poder. A gente às vezes foi criado, né, pela mãe que era ignorante dessa situação, né? Porque o ignorante, as pessoas confundem muito isso, viu, Vitória? Eu vou até falar um pouco disso aqui rapidinho, fora do contexto da Bíblia, né? Mas é bom para a pessoa entender. A ignorância, tem gente que fala que ignorante é a pessoa ser bruto. Não. Você pode ser bruto e você pode ser um catedrático, né? Você pode ser pós-graduado, ter doutorado e você ser uma pessoa bruta. O ignorante é aquele que ignora. Às vezes a gente ignora. aprende com aquele que não tem nenhum estudo, você aprende com a sabedoria daquela pessoa. A sabedoria do ignorante. Do ignorante, né? Porque o ignorante é aquele que ignora, é aquele que desconhece os fatos. Por exemplo, eu conheço doutores formados, doutorados, né? Que quando você chega ao doutorado, é o ápice, é o topo. Você não tem mais o que fazer ali, só se for o pós-doutorado que já inventaram agora também, né? Mas o doutorado é o máximo do estudo aqui na Terra. Então, você chegou ali ao topo. Quando você vê que uma pessoa realmente fez doutorado, essa pessoa é doutor. Então, ela chegou ao máximo do estudo aqui na Terra. E eu já vi pessoas dessas ignorantes da Bíblia, não sabem nada da Bíblia, né? Então, o fato de você ser inteligente, de você ser formado, graduado, doutorado, não quer dizer que você não seja ignorante. Você pode ser ignorante, né? E às vezes o analfabeto, né? O inculto,
aquela pessoa lá da roça, Deus dá sabedoria e ele conhece a Bíblia mais do que um doutor. Ele tem revelações melhores do que um doutor que não está próximo de Deus, como eu falei aqui no início. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A ignorância não é estupidez, não é brutalidade. Ignorância é falta de conhecimento. É ignorar aquele fato, né? Então, para ficar claro aí, tá certo? Então, voltando à palavra, né? Estamos chegando ao final aí, Provérbios 15. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a astutícia, né? Porque a palavra tem poder. Vamos agora falar aí dos olhos, né, Vitória? Os olhos do Senhor que estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Tem gente que duvida disso, né? Eu já conversei com pessoas que falam, como assim, rapaz? Deus não está em todo lugar. Eles olham Deus como um homem. Mas Deus não é um homem. Quando Deus falou assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, porque ele estava falando com Jesus ali, o filho dele, né? Não quer dizer que a forma de Jesus seja de homem. A nossa imagem e semelhança pode ser na questão do saber, do entender, da energia, da luz, da espiritualidade, né? Então, tem vários significados essa questão da imagem e semelhança, né? Eu posso, por exemplo, alguém me achar semelhante à Vitória, mas semelhante não é parecer com Vitória fisicamente. Eu posso ter pensamentos semelhantes ao de Vitória. Eu posso ter atitudes semelhantes ao de Vitória. Isso é semelhança, né? Então, a imagem semelhante quer dizer isso, né? Não é só eu sou igual a Vitória fisicamente. Não, eu não sou igual a Vitória. Somos totalmente diferentes, mas temos semelhanças, né? E a imagem é o quê? Ela tem imagem, né, que eu vejo. Isso é uma imagem que eu estou vendo. Eu posso ter a mesma imagem de um homem aqui, né? Totalmente diferente de Vitória. A imagem é diferente, né? Então, por exemplo, você olha para uma televisão, você está me vendo agora. Se você mudar de canal, você vai ver outra pessoa. Mas você continua vendo o quê? Uma imagem. Que lembra, né? Que lembra... A imagem da televisão é aquilo ali, a luz, né? Se ela mudar de canal, ela não vai ver a minha imagem, mas ela vai continuar vendo uma imagem. Então, isso é imagem. E semelhança é ser igual nos pensamentos, nas atitudes. Que Deus quer isso, né? Que o homem caminhe sempre tendo Deus como semelhante, andando nos caminhos de Deus. Então, a nossa imagem e semelhança é isso. Não que Deus seja um homem como nós. Não, Deus é tudo. Deus é tudo. Nós estamos inseridos dentro de Deus. Agora você vê, Barbosa, que você vê que nós somos uma criatura, né? Deus criou o homem, né? Para ser a imagem e semelhança dele. Aí, olha o que acontece ali. Contemplando, Deus contempla os maus e os bons. E os bons. Imagine que existem os maus, né? Existem os maus. Tem gente que faz até essa comparação, viu, Vitória? Tipo assim, tem gente que fica se comparando, né, e cobrando de Deus. Ah, Deus, eu sou tão bom, eu sou tão fiel a Ti, o Senhor dá tudo àquele que que professa outra fé, que está em outra religião, e o Senhor dá isso, dá aquilo, né? Todo mundo já pensou assim em algum momento. E Deus fala lá, né? Não tem inveja do ímpio. Não, ele vai ter o seu castigo, né? Ele é como uma folha, é uma erva que de manhã está brotando ali, está viçosa, aí de tarde ela seca e murcha e morre. E você vai contemplar a morte do ímpio. Então, Deus diz isso, né? Mas o fato dele ter bens materiais, ser mais rico que você, não quer dizer que Deus está favorecendo só a ele e não a você. Não, é que Deus olha pelo bom e pelo mal. Só que cada um tem seu castigo naquele tempo, né, Vitória? Mas tudo vem de Deus, pode ter certeza. Tanto o mal quanto o bem. Se o mal está vindo para você, algo você fez para atrair esse mal, porque Deus te dá o livre-arbítrio. Já disse aqui, Vitória confirmou aí, o pensamento e a palavra são fortes. O que você pensar e desejar e falar vai acontecer com você, né? Eu já vi pessoas, Vitória, falando bobagem de morrer, disso ou daquilo, e atrai isso para a vida dela, né? Então, é muito perigoso. Cuidado com o que você pensa e cuidado com o que você fala. Verdade, porque Deus, ele vê nossos pensamentos. Então, se uma pessoa que você considera mal, às vezes é um vizinho seu,
Essa pessoa não vejo ele orar, ele não vai para a igreja, ele frequenta um centro de macumba e não sei o quê, e ele está ganhando dinheiro e eu não estou. Gente, ele desejou aquilo, ele pensou e ele obteve. Deus abre as portas para todo mundo. Não importa se é mal ou bom, Deus diz ali, eu contemplo o mal e o bom. Agora, o fim dele é que é diferente do seu, né? E se você quiser pensar positivo e desejar, Deus também vai te dar. Agora tem gente, Vitória, que tem até medo de pensar, de sonhar. Eu já vi gente que fala assim, não, isso não é para mim não. Eu já dei conselho a pessoas, rapaz, sonhe com uma casa própria, um apartamento, um carro na garagem. Não, isso não vai acontecer, não. Pronto, ali ele já professou a derrota. Como é que essa pessoa vai ter algo? Os sonhos de Deus são maiores do que os nossos sonhos. Tem gente que não sabe nem sonhar e nem pedir. Então não adianta ficar com inveja do vizinho, porque ele não é crente, porque ele não professa a Deus, e ele tem tudo e você não tem. Aí ele está usando a fé mais do que você que professa a Deus. Porque Deus não inventou religião. Deus dá o direito e a condição a todos nós igual. Se a gente professa ele, ótimo, a gente vai ter uma vida diferenciada, uma qualidade de vida melhor, a gente vai ser salvo, né, após a morte. Talvez essa pessoa não, aí é outra história. Mas bens materiais não depende disso. Deus deixou aí o universo escancarado para você, para qualquer um. Sonhou, falou, professou e pediu a Deus, ele vem. O que você pediu vem. Então, às vezes, você não sabe pedir, não sabe sonhar. Tem medo até de sonhar, né? Às vezes a pessoa sonha assim, não, eu queria um carrinho velho, Deus. Eu tô andando de pé, se eu quiser um carrinho velho, tá bom. Aí Deus dá um carro caindo nos pedaços aí. Deus é grande. Aí depois ele fala assim, meu vizinho tem um carro zero e eu tô com carro velho. Mas quem foi que pediu? Então aprenda a pedir. O mesmo processo para ter um carro novo é um carro velho. Vem pro carro velho também. Barbosa, mas eu não tenho dinheiro para comprar um carro zero, aí eu tenho que pedir um carro velhinho. Então você não está acreditando em Deus, você está acreditando no seu dinheiro. Quando você acredita em Deus, você pode pedir o carro que você quiser, que Deus vai construir a situação para lhe dar, né? Então tudo pode acontecer na sua vida. De onde vem não importa, pode cair do céu. Um avião ia passando aí com um carro e escapuliu de lá, um exemplo, caiu ali na porta da sua casa. Pode acontecer, porque as coisas de Deus são assim. Não é você que acha o caminho para trazer o bem. Quem vai achar é Deus. Não importa se você tem ou não tem dinheiro. Então pense positivo, seja positivo e tenha fé em Deus. E aprenda a sonhar. Que Deus é Pai. E o Pai quer tudo para um filho de melhor. Aproveite, né, essa bondade de Deus, essa misericórdia de Deus. E se volte para Deus, se volte. Tenha um olhar para Ele. Que você vai ver como tudo muda em volta de você, né? Vitória, mais uma vez, obrigado, né, por essa palavra aí para a gente, né, encerrar hoje, que o tempo estourou. Muito obrigado e até a próxima. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe você que está do outro lado. E preste atenção, palavra tem poder, pensamento tem poder, desejo tem poder e a fé na certeza do que você não está vendo, tá certo? Aí você vai ter tudo o que você sonhou. Um abraço.